Isso não é minha escolha. Isso não é minha escolha. Ilia Topuria acabou de enviar ondas de choque pela UFC ao insinuar que seu lugar de destaque na Casa Branca não é mais uma certeza. E Justin Gatesh está supostamente seguindo seu exemplo. E o grande detalhe é um áudio vazado de uma conversa privada entre Dana White e a equipe de Topuria. E você precisa ouvir a linha vermelha de segurança específica que o gerente de Topuria mencionou que poderia oficialmente forçar a UFC a transferir todo o card de volta para Las Vegas. Na noite de 25 de abril de 2026, disparos foram feitos perto da área principal de triagem de segurança. Esta não era uma jantar ordinária. A Associação de Correspondentes da Casa Branca realiza um jantar anual em Washington, D.C. Tradicionalmente frequentado pelo presidente em exercício, membros da imprensa e outras autoridades. O jantar de 2026, realizado no Washington Hilton, foi o primeiro evento desse tipo frequentado por Trump durante suas presidências. Ele havia recusado comparecer durante seu primeiro mandato. Este fato isolado o tornou um alvo. O evento atraiu aproximadamente 2.600 participantes, secretário de Saúde e Serviços Humanos Robert F. Kennedy Jr., secretário de Estado Marco Rubio e administrador da EPA Lee Zeldin. Todos os ramos da administração Trump lotaram um único salão de baile. A segurança no evento foi descrita pelo ex-vice-diretor do FBI, Andrew M. Shekep, como quase no nível de um evento de segurança nacional. E ainda assim, um homem conseguiu passar. O suspeito do tiroteio foi identificado como Cole Allen, de 31 anos, de Torrance, Califórnia. Ele havia viajado de trem de Los Angeles para Chicago e depois de Chicago para DC. O suspeito foi visto deixando seu quarto no 10º andar dentro do hotel vestido de preto e carregando uma espingarda, uma pistola e várias facas em uma bolsa preta. De acordo com as imagens de vigilância do hotel revisadas por altos funcionários da aplicação da lei, ele usou uma escada interna para contornar áreas fortemente monitoradas do hotel e saiu no mesmo nível do saguão que levava ao tapete vermelho do jantar. Um homem com uma espingarda, uma pistola e facas dentro do mesmo edifício que o presidente dos Estados Unidos, navegando por uma escada até o nível onde 2.600 pessoas estavam comendo. Alan supostamente investiu contra um ponto de controle do serviço secreto no hotel Washington Hilton durante um evento frequentado pelo presidente Donald Trump e outras autoridades de alto escalão do gabinete. O suspeito então supostamente abriu fogo, atingindo um agente do serviço secreto que estava usando um colete à prova de balas. Trump, que havia sido sentado na mesa principal no palco enquanto Oscar Ullman realizava um truque para ele. Sua esposa e Caroline Leavitt foi cercada por agentes do serviço secreto depois que os disparos foram feitos. Uma vez que guardas armados em uniformes táticos com rifles apareceram no 10 e alguns outros participantes, incluindo Vance, foram evacuados. Trump foi escoltado do palco, caindo brevemente no processo. Muitos dos aproximadamente 2.600 participantes se abrigaram sob suas mesas, mas um homem não. O CEO da UFC, Dana White, estava presente e afirma ter ignorado comandos das autoridades para se abaixar. White, que estava sentado logo à frente da mesa principal onde o presidente estava sentado, mais tarde contou aos repórteres sua versão do que aconteceu. De repente, começou a ficar barulhento. As mesas começaram a ser viradas. Caras correndo com armas e gritando abaixem-se. Ele se lembrou e sua avaliação de toda a situação. Ele disse que não se abaixou e descreveu a experiência como algo que não podemos repetir neste canal. Agora, aqui está a parte que importa. White é claro, um amigo próximo do presidente e foi convidado para o evento. Na verdade, ele foi até entrevistado no tapete vermelho e falou sobre o próximo UFC Freedom 250 que ocorrerá na Casa Branca em 14 de junho. Isso mesmo, apenas horas antes de disparos ecoarem em Washington, o principal executivo da UFC estava na câmera promovendo o maior evento da história da empresa. Um evento que ocorreria não em um salão de hotel, mas no próprio terreno da Casa Branca. Um policial foi atingido em um colete à prova de balas e deve se recuperar. Nenhum outro ferimento foi relatado, mas o dano à confiança pública na capacidade de Washington DC de proteger um evento de alto perfil. Cole Allen foi acusado na Corte Federal de 3 acusações, incluindo tentativa de assassinato do presidente. As autoridades disseram que Cole Allen preparou um manifesto e compartilhou postagens nas redes sociais descrevendo sua intenção de atacar autoridades da administração Trump antes do tiroteio do jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca. As autoridades encontraram retórica anti-Trump e anticristã nas contas de mídia social do suspeito. O procurador-geral interino Todd Blanche disse no Face the Nation no domingo de manhã que os investigadores acreditam que ele estava visando membros da administração Trump. Então, um homem dirigiu por todo o país com a intenção declarada de causar o máximo de dano possível, em um evento onde o presidente estava presente. E em 7 semanas, milhares de pessoas, lutadores, fãs, pessoal militar, políticos devem se reunir no gramado sul da Casa Branca para um card da UFC.
A questão praticamente se faz sozinha para entender por que este tiroteio mudou a conversa em torno do UFC Freedom 250. Você precisa entender como o evento surgiu em primeiro lugar e como o conceito inteiro era audacioso desde o início. Tudo começou com um comício em 3 de julho de 2025. O presidente Trump apresentou a ideia em um evento do Iowa State. Alguém assiste o Fé. Trump disse o ótimo Dana White. Vamos ter uma luta da UFC no terreno da Casa Branca. Temos bastante terra lá. Dana vai fazer. Dana é ótimo, único em seu tipo. Vamos ter uma luta da UFC, uma luta de campeonato, como luta completa, 25 mil pessoas. E vamos fazer isso como parte do 250. Além disso, o 250 era uma referência ao próximo 250 aniversário da América. E a partir do momento em que essas palavras saíram da boca de Trump, as pessoas debateram se essa ideia era visionária ou imprudente. Em 29 de agosto de 2025, o CEO da UFC Dana White confirmou via mídia social que os planos para o evento foram finalizados, afirmando: "Tivemos a reunião na Casa Branca e declaramos que o evento estava oficialmente confirmado." O UFC Freedom 250 é um próximo evento de artes marciais mistas produzido pelo Ultimate Fighting Championship que está programado para ocorrer em 14 de junho de 2026 no gramado sul da Casa Branca em Washington, D.C. O nome do evento é uma referência ao 250º aniversário da Declaração de Independência dos Estados Unidos. O evento da Casa Branca, que a promoção apelidou de UFC Freedom Fights 250, está programado para ocorrer em 14 de junho, que coincide com o 80º aniversário do presidente Donald Trump. O evento também se destina a celebrar o 250º aniversário dos Estados Unidos. Duas celebrações em uma. Uma festa de aniversário para o presidente e uma festa de aniversário para a nação com um octógono sentado no pedaço de grama mais reconhecível da Terra. Mas primeiro, precisavam de lutas. Uma luta pelo título dos pesos leve entre Ilia Topuria e Justin Gaethje seria a luta principal do evento da UFC na Casa Branca em 14 de junho, enquanto Alex Pereira e Ciryl Gane Lutar iam disputar o campeonato interim dos pesos pesados. O evento altamente esperado da UFC na Casa Branca seria encabeçado por um par de lutas pelo título. A promoção anunciou sábado à noite uma luta pelo título dos pesos leve entre o campeão indisputado Ilia Topuria e o detentor do título interim Justin Gaethje serviria como o evento principal. E o campeão de duas divisões da UFC Alex Pereira buscaria um terceiro cinturão, sem precedentes quando enfrentasse Gane em série pelo campeonato interim dos pesos pesados no evento coestelar. O caminho para esse evento principal foi tudo menos direto. Topuria e seu gerente afirmaram que ele havia sido oferecido o atual campeão dos pesos leve da UFC Islam Makhachev como um possível oponente antes da luta com Gaethje ser finalizada. De acordo com Topuria, ele selecionou Makhachev como seu oponente preferido e expressou interesse em subir de divisão para desafiar o título dos pesos leve em uma tentativa de se tornar o primeiro campeão de 3 divisões da história da UFC. Mas Makhachev informou aos funcionários da UFC que uma lesão o impediu de competir. Isso deixou a porta aberta para Gaethje, que havia estado pacientemente construindo seu caso. Justin Gaethje poderia ter sido o homem de fora, mas acabou sendo o grande vencedor na corrida do evento principal da UFC White House. Depois de vencer o título interim contra Pite Pimblett em janeiro, parecia que o veterano querido estava a caminho de uma grande unificação. No entanto, a luta que os fãs estavam pedindo era um confronto interdivisional entre dois campeões de peso, Ilia Topuria e Islam Makhachev. Ultimamente, Gaethje manteve o curso e quando ficou claro que a luta com Makhachev não estava acontecendo, ele foi escolhido para ser a luta principal. Ele soube da decisão enquanto estava na gaiola observando o anúncio no UFC 326. O card completo estava repleto. Sean Ali enfrentaria Iman Zabi. Michael Chandler se enfrentaria com Maurício Ruffi. Kyle Dawes batalharia contra Bonnie Kell. Steve Garcia enfrentaria Diego Lopes. Inesperadamente, a UFC adicionou uma sétima luta ao card momentos após Josh Wade vencer Curtis Blaydes em uma briga de pesos pesados memorável de todos os tempos no UFC 327 em abril. A promoção revelou que O'Keefe lutaria contra Derrick Lewis na Casa Branca. White disse que o presidente Trump pessoalmente solicitou Lewis no card. A logística era ampla. Os organizadores planejam construir um estádio temporário no terreno da Casa Branca com capacidade para cerca de 4.500 pessoas. A presença será extremamente limitada sem vendas diretas de ingressos ao público geral para o card principal. A presença deve ser limitada a aproximadamente 3.000 a 5.000 espectadores devido a restrições de segurança, com muitos assentos reservados para pessoal militar e figuras políticas. Além disso, até 85 mil fãs podem assistir de áreas próximas em Washington, D.C., como a Elipse, através de grandes telas públicas. O orçamento estimado do evento foi de cerca de 60 milhões de dólares, várias vezes os 21 milhões gastos no UFC 306 na esfera. Metade deve ser coberta através de patrocinadores e parcerias. Financiará 1 milhão em criptomoeda como bônus para o melhor desempenho no card.
Até mesmo as pesagens foram projetadas para grandiosidade. As pesagens devem ocorrer no Lincoln Memorial. Os lutadores caminharão do salão oval até o octógono, da mesa onde os decretos executivos são assinados até a gaiola onde os ossos são quebrados. Uma caminhada que provavelmente seria a entrada mais surrealista da história dos esportes de combate. E depois, na noite de 25 de abril, um homem com uma espingarda e um manifesto apareceu em Washington. A ironia é que as pessoas viram isso chegando. Não o tiroteio do WXCD especificamente, mas a vulnerabilidade fundamental de realizar um espetáculo massivo na capital da nação. Durante um dos períodos mais politicamente voláteis da história americana moderna, Joe Rogan foi o primeiro a falar sobre isso. Em dezembro de 2025, meses antes do kart ser anunciado, o comentarista mais proeminente da UFC questionou toda a premissa em seu podcast. Joe Rogan e o lutador de MMA Brendan Allen avisaram que o evento planejado de UFC na Casa Branca para junho de 2026 poderia colocar sérias questões de segurança e desafios relacionados ao clima. As preocupações de Rogan não eram vagas. Eram contundentes, profanas e expressas com o tipo de descrença que você esperaria de alguém que passou décadas no negócio das lutas. Que tipo de segurança é? Eles vão ter para isso? Rogan perguntou no show. Seu convidado, o lutador de MMA Brendan Allen, respondeu simplesmente: tem que ser insano. Muita pressão estranha também. Rogan disse, porque é como toda a segurança e os protocolos, toda assim extra em sua mente antes de ter que sair para lutar. Ele já estava pensando em qual seria o custo mental daquele ambiente para os atletas, aqueles que precisam bloquear todas as distrações e desempenhar no mais alto nível com punhos, cotovelos, joelhos e tentativas de submissão. Além dos problemas de segurança de estar na Casa Branca, estar ao ar livre em Washington DC durante o verão teria seus próprios problemas logísticos para o público e competidores. Calor, umidade, a natureza imprevisível de um local ao ar livre. Todas as variáveis que a UFC normalmente evita realizando eventos em arenas com clima controlado. Depois, em março de 2026, Rogan foi mais longe. Falando no Joe Rogan Experience com o convidado Konstantin Kisin, ele mencionou um fator que ninguém na máquina promocional da UFC queria abordar. Rogan disse que estava entusiasmado com o evento, mas admitiu que é estranho realizá-lo durante uma guerra, o que traz preocupações de segurança completamente novas. Ele estava se referindo ao conflito contínuo do ZEUA com o Irã, um engajamento militar que já havia esgotado os nervos domésticos e complicado o cenário de segurança. Rogan afirmou, sei que vai ser segurança muito elevada e estresse elevado e estranho ter uma luta na Casa Branca no meio de uma puta guerra. Ele continuou, espero que a guerra esteja resolvida até junho, mas para ser honesto, não tenho confiança de que esse seja o caso. Então, vai ser estranho ter este evento de muito alto perfil onde todos estão em um lugar em um tempo ali, ele acrescentou. Parece que você está pedindo antes de deixar a frase em branco permitindo que seus convidados preenchessem as lacunas. Ele deixou o silêncio falar e o silêncio era ensurdecedor. O Departamento de Segurança Interna designou o UFC Freedom 250 realizado no gramado sul da Casa Branca e o Festival de Fãs na Elipse em 13 e 14 de junho de 2026 foram designados eventos Série 1. Outros eventos serão incluem o Super Bowl, a Maratona de Chicago, nível do Super Bowl. Isso é o que o DHTS comprometeu-se. Mas até essa designação veio com ressalvas. O evento não é um evento de segurança especial nacional e inclui eventos como a posse presidencial e a parada militar dos 250. Então, embora tenha recebido uma classificação elevada, não recebeu a classificação absoluta mais alta que o governo federal tem a oferecer. Um alerta de março enviado aos parceiros da aplicação da lei em todo o país do DHCS falou sobre a ameaça de atores isolados. O comunicado observou que os infratores isolados no território nacional não foram historicamente motivados por questões relacionadas ao Irã, aos IRGC ou ao extremismo violento xiita. No entanto, a ameaça existencial ao regime iraniano e o aumento de ações do ZEUA ou israelenses podem levar alguns extremistas violentos baseados no ZEUA ou perpetradores de crimes de ódio a atacar alvos percebidos como judeus, pró-Israel ou ligados ao governo ou militar do ZEUA. Havia também o caos regulatório. Mark Ratner, vice-presidente de assuntos regulatórios da UFC, revelou que, como o terreno da Casa Branca é propriedade federal, a Comissão de Esportes de Combate do Distrito de Colômbia não regularia o evento. A UFC foi então esperada para se autorregular. Depois, a Comissão de Esportes de Combate do Distrito de Colômbia anunciou que os resultados das lutas neste evento não poderiam ser reconhecidos nos registros oficiais dos atletas. A ideia de que uma luta pelo campeonato pudesse ocorrer e não contar oficialmente no registro profissional de um lutador era, para dizer o mínimo, absurda. A UFC anunciou que a Associação de Comissões de Boxe,
o órgão regulatório unificado que supervisiona eventos profissionais de boxe e MMA nos Estados Unidos, serviria como um terceiro independente para aconselhar sobre as operações regulatórias do evento. O problema foi resolvido, mas o fato de que existiu em primeiro lugar indicava um evento sendo montado em velocidade extrema com complicações sem precedentes em cada volta. E agora, com o tiroteio do WHCD ainda dominando as manchetes, todos e cada um daqueles avisos e preocupações foram supercarregados, perdidos no ruído dos debates de segurança, espetáculo político e consequências do tiroteio. Há dois homens que realmente precisam se lutar em 14 de junho. Uma luta de unificação do campeonato dos pesos leve da UFC entre o campeão atual e ex-campeão dos pesos pena da UFC Ilia Topuria e o atual campeão ínterim de 2 vezes Justin Gaethje está programada para ser a luta principal do evento. Ilia Topuria não é um homem que tem muito medo. O espanhol é amplamente considerado o melhor boxeador da UFC, tendo nocauteado Alexander Vuskaganowski, Max Holloway e Charles Oliveira 3 lutas seguidas com suas habilidades de boxe refinadas. Isso são 3 campeões anteriores, 3 lendas do esporte colocadas na lona por um de 29 anos que nunca perdeu uma luta profissional. Topuria é o favorito absoluto no evento principal, pois a aposta nas casas de apostas lhe dá probabilidades de 1,4. Para sua carreira, Topuria ainda está invicto em 17-0. Enquanto Gaethje é 27-50 nas semanas anteriores ao evento, Topuria mudou seu acampamento de treinamento para Miami. Topuria trocou seus habituais locais de treinamento na Espanha pelo calor, umidade e condições que refletem o que ele enfrentará na noite da luta. Estou mantendo um dos maiores eventos da história dos esportes. Não consigo esperar, ele disse. Ele tem estado a treinar com ferocidade que virou viral nas redes sociais. Novo vídeo foi lançado de uma sessão de sparring onde Topuria fica melhor do que seus parceiros de treinamento e depois alguns. No vídeo publicado em suas redes sociais, Topuria parece mais leve nos pés enquanto mistura suas combinações. Um de seus parceiros até pediu a Topuria, notório por suas mãos pesadas, para ir mais suave nas sessões posteriores. Sua previsão para a luta, clínica, absoluta. Vejo de forma semelhante à luta de Charles Oliveira porque não o vejo como alguém que vai trocar e depois recuar ao lutar enquanto se move para trás. Topuria disse, acho que ele é o tipo de cara que oferece uma luta. E quando você faz isso, acho que você está cometendo um erro. Especialmente quando você está lutando contra alguém como eu que tem tanta técnica. Ele até ofereceu uma linha do tempo específica. Acho que vai ser na primeira volta, mas Topuria não está descartando completamente seu oponente. Agora, com Justin Gaethje, todos estão dizendo que esta é uma luta super fácil. Ele vai ser nocauteado muito rápido, mas eles estão esquecendo que Justin Gaethje é um cara muito duro com muita experiência. Topuria disse, é uma luta difícil, mas ao mesmo tempo, como sempre dizemos, há níveis nisto. Todos têm seu momento e sinto que este é meu momento e a vitória será minha. Do outro lado do octógono fica Justin Gaethje, um homem para quem a palavra desistir não parece existir em nenhum vocabulário prático. Gaethje, 37 anos, tentará aproveitar sua terceira oportunidade de vencer um título da UFC. Ele lutou pelo cinturão em 2020 e 2022 e ficou aquém de todos os tempos em Khabib Nurmagomedov e Charles Oliveira. Ele reivindicou o campeonato interino na ausência de Topuria em janeiro derrotando Pate Pimblett por decisão unânime em Las Vegas. Um campeão interino de 2 vezes e veterano de 18 anos do esporte, Gaethje vive e treina em Denver, mas nasceu e foi criado em Safford, Arizona, uma pequena comunidade de mineração. Uma estatística que é constantemente citada ao discutir Justin Gaethje é que ele ganhou 15 bônus de desempenho em seus 15 combates na UFC. 15 lutas, 15 bônus. Isso não é uma tendência. Essa é uma garantia de violência. O campeão interino dos pesos leve procura unificar a divisão no evento principal da UFC White House. E muitos sentem que sua carreira pode estar chegando ao fim independentemente do resultado. Caso vença, ele finalmente, na terceira tentativa, será indisputado. Enquanto a derrota pode significar o fim da estrada. Mas Gaethje não está no negócio de fazer elogias de sua própria carreira antes que o round final seja lutado. Não vejo dessa forma, ele contou ao Bloody Elbow. Nunca entrei em uma luta pensando no fim. Entro pensando na tarefa à minha frente. Sua mentalidade ao entrar no que pode ser sua última resistência foi caracteristicamente direta. O que posso controlar é minha preparação e minha vontade de entrar quando a oportunidade está lá. E quando essa luta se reuniu, não hesitei. Neste esporte, as coisas mudam rapidamente, as lutas caem, as situações evoluem e você precisa de caras que estejam prontos para se levantar. Isso é o que sempre fiz ao longo de minha carreira. Então, para mim, é apenas outra oportunidade de sair, desempenho no mais alto nível e aproveitar. E há uma voz de fora tentando entrar no canto de Gaethje. Diante do que se acredita ser uma tarefa extremamente difícil para Gaethje,
O ex-campeão mundial de boxe Roy Jones Jr. ofereceu-lhe conselhos sobre como abordar sua luta contra o campeão. Não apenas o ex-campeão mundial dos pesos leve e pesos pesados ofereceu seus conselhos, ele também revelou que estaria aberto a se juntar ao acampamento de Gatti para sua luta histórica. De acordo com Joe Rogan, Topuria terá o maior currículo da história da UFC se nocautear Gatti em 14 de junho, potencialmente adicionando à lista de lendas que derrotou com sucesso. Para Gatti, essa luta é sobre legado e redenção. Para Topuria, é sobre cimentar a imortalidade. O local acontece ser a localização mais politicamente carregada do hemisfério ocidental, 7 semanas depois que alguém tentou atirar no presidente em um jantar na mesma cidade. Agora, depois de tudo o que expusemos, o tiroteio, o manifesto, as lacunas de segurança, os avisos de Joe Rogan, os comunicados de ameaça do DATS, a guerra em andamento, a pergunta que o título deste vídeo faz é se Ilia Topuria e Justin Gaethje se recusam a lutar na Casa Branca. Aqui está onde a história faz uma volta que você pode não ter esperado. Não há, no momento, nenhum relatório confirmado de Topuria ou Gaethje recusando-se publicamente a lutar no UFC Freedom 250. Ambos os lutadores, com base em todas as evidências disponíveis, ainda estão em preparação profunda para 14 de junho. Topuria está em Miami. Ele está sparring. Ele está postando gravações. Ele está fazendo previsões. É uma luta que já está sendo chamada de a produção mais ambiciosa da história da UFC. Toya não parece temer ninguém, especialmente com apenas 7 semanas até ele ser a luta principal do evento da UFC White House. Gaethje, por sua parte, também não se abalou. Ele é amplamente conhecido por seu estilo de luta único e disposição de aceitar novos desafios. Ele é insistente em que o espetáculo do evento não mudará sua abordagem. Ele trará o mesmo estilo de luta para a ocasião que exibiu durante sua permanência na UFC. Ele está se recusando a permitir que distrações entrem em sua mente enquanto procura garantir a vitória não apenas para si, mas para a América como um todo. No showcase de 14 de junho, e o homem no centro de toda a operação, Dana White, o CEO que sobreviveu aos disparos reais no WAKCD e descreveu a experiência como incrível. Ele estava, por todos os relatos, ainda mais energizado com relação ao evento da Casa Branca enquanto frequentava o jantar. Ele foi até entrevistado no tapete vermelho e falou sobre o próximo UFC Freedom 250 que ocorreria na Casa Branca em 14 de junho. O próprio presidente Trump foi inequívoco sobre como via o caminho a seguir depois de ser evacuado do WAKC. Ele realizou uma coletiva de imprensa e abordou a ansiedade da nação de frente. Vamos fazer novamente, ele disse sobre o jantar. Não vamos deixar ninguém tomar nossa sociedade. Não vamos cancelar coisas porque não podemos fazer isso. Se essa é a postura da Casa Branca em relação ao jantar, a postura em relação ao evento da UFC de 60 milhões de dólares planejado para o aniversário do presidente em seu próprio gramado provavelmente, não será diferente. Então, com o que ficamos? Ficamos com um evento que sempre foi controverso, sempre logisticamente sem precedentes e sempre sombreado por preocupações de segurança. Dos avisos iniciais de Joe Rogan aos comunicados de ameaça do DADS até a guerra com o Irã, o tiroteio do WBACD não criou essas preocupações. Ele as amplificou da forma mais dramática possível com disparos reais na mesma cidade em um evento frequentado pelo mesmo presidente que estará na gaiola, em 14 de junho. Se Topuria e Gaethje Private abrigam reservas sobre lutar no gramado da Casa Branca, apenas eles e seus círculos íntimos sabem. O que sabemos publicamente é que ambos os lutadores continuam se preparando para a luta mais importante do ano. A UFC não sinalizou nenhuma intenção de mover ou cancelar o evento. O Departamento de Segurança Interna concedeu liberação de segurança no nível do Super Bowl e o presidente dos Estados Unidos deixou claro que cancelar não é uma opção. A segurança será encarregada de manter Trump, lutadores da UFC e fãs seguros. Com Freedom 250 programado para ocorrer pouco menos de 2 anos após o presidente quase ser assassinado enquanto discursava em um comício de campanha no período anterior às eleições presidenciais do ZEUA de 2004. Isso é, em um sentido sombrio, uma realidade com a qual a órbita de Trump já lidou antes. O tiroteio do comício em Butler, Pensilvânia, o incidente do campo de golfe e agora o WAKCD. 3 eventos, 3 falhas de segurança, 3 escapadas apertadas. White foi contundente ao dizer que o evento não será muito político apesar de ocorrer na Casa Branca com o presidente Donald Trump provavelmente comparecendo. Mas o tiroteio do WAKCD tornou tudo sobre este evento político. O local, o momento, a segurança, o simbolismo, o espetáculo inteiro de lutas em gaiola no gramado sul enquanto o mundo observa agora carregará um peso. Não carregava isso antes de 25 de abril. Para Topuria e Gaethje, o trabalho permanece o mesmo. Sair do salão oval, entrar no octógono e lutar pelo campeonato indisputado dos pesos leve do mundo.
A questão de se eles deveriam ter que fazer isso sob essas circunstâncias é uma que fãs, comentaristas e talvez mais importante, os próprios lutadores terão que responder nas próximas semanas. Uma coisa é certa, 14 de junho está se aproximando e agora todos os sinais apontam para as lutas acontecerem.